seguinte, gente. A gente vai reagir aqui agora a um vídeo do canal Sem Limites, que a gente já reagiu aqui no canal, né, no caso. Que é Iceberg das Lendas do Folclore Brasileiro, parte 2. Parte 2. Então bora ver aqui agora. E aí, Vortex? Dá like e se inscreve aí, rapaziada. Pois é, né? Olha só quem resolveu dar as caras, mano. Salve. Mais de um mês sem vídeo. Tô de volta e voltei ainda com uma bomba de quase 1 hora. A parte 2 do Iceberg do folclore brasileiro. Quase Porque a 1 parte hora. 1, mano, eu não vou mentir, tá? Era um vídeo que eu literalmente não tava dando nada. Eu achei que ia flopar demais. Só que pra minha surpresa, vocês gostaram muito e ainda pediram muito também uma parte 2. Então tá aqui. E eu já adianto, se você é uma das pessoas que assistiu a parte... Ô, Scott! Ô, Scott! Ô, Scottonauta aqui! Ô, Scottonauta! E gostou, essa parte 2 você vai amar, porque além das lendas fugir bastante daquelas mais populares que todo mundo conhece, as histórias das lendas desse vídeo aqui são bem mais interessantes e eu particularmente me diverti muito mais fazendo esse vídeo aqui do que o outro. Eu juro, tá? Perfeito. Não é propaganda enganosa, mano. Mas de qualquer forma, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sem Limites e bora pra parte 2 do Iceberg do folclore brasileiro. Camada 4, Kibungo. Essa criatura é considerada... Kibungo? Pero que é isso aqui, mano? uma espécie de bicho papão, já que a principal coisa que ela faz é sequestrar e devorar as crianças desobedientes. O Kibungo é um monstro que se originou na África e na sua lenda descrevem ele como um visitante inesperado que acabou aparecendo do nada e começou a morar na Bahia. E foi a partir dessa menção que ele... Cara, que descrição é essa, cara? Parece, tá ligado, quando fala Michael Jackson está vivo e está morando no interior da Bahia, tá ligado? começou a fazer parte do folclore local. Mas calma que tem uma explicação melhor pra isso. Ou talvez não, é bem simples e direto na real. Só acreditam que essa lenda chegou aqui no Brasil pelos Bantus e se fixou na Bahia, como eu já falei. E é isso. Mas seguindo, como a gente viu bastante na parte 1 do Iceberg, é bem comum as lendas do nosso folclore acabarem surgindo de outras lendas como uma espécie de variação. E nesse caso aqui é mais ou menos isso, já que o Kibungo surgiu a partir da lenda do Tutu, que eu ainda não cheguei a falar dela pra vocês, e a da Cuca, que aí dispensa falar qualquer coisa, né? Todas essas três lendas têm em comum o objetivo de disciplinar as crianças pelo medo, usando uma criatura sobrenatural, praticamente traumatizando as crianças também, né? Porque, sei lá, acredito eu que ninguém ia querer ser engolido vivo por um bicho desse. Mas enfim, antes da A Cuca é hype, mano. A Cuca é da hora. E aí, gente Carol? finalizar contando o conto dessa criatura, existem algumas curiosidades dessa lenda que eu achei bem interessante e eu Cara, mas o design desse bicho é da hora, né? É louco, né? acho que vale a pena contar aqui pra vocês. A primeira delas é que na Angola e no Congo, Kibungo significa lobo. E sim, essa lenda existe lá também. E outra coisa legal de falar é que as histórias do Kibungo não acompanharam o deslocamento do elemento Bantu no nosso território. Boa parte das coisas dessa lenda surgiram exclusivamente na Bahia. Então, provavelmente, esse visual dessa criatura sendo quase um lobisomem, meio humano, meio monstro, sendo até meio metamorfo com essa boca gigante nas costas, seja original daqui. Por fim, no conto popular chamado de A Menina e o Kibungo, a criatura captura uma menina enquanto ela brincava do lado de fora da sua casa e o bicho depois disso saiu tranquilão por aí. A mina nada besta ficou gritando pedindo por socorro e exatamente ninguém foi ajudar. Inclusive o conto fala que seus próprios parentes ouviram os gritos e viram tudo o que estava acontecendo e simplesmente ignoraram, fingiram que nada aconteceu. Pra que inimigos... Mano, que é isso, tem cara? uma família dessa, né? Até que chegou a grande heroína dessa história. A avó da menina viu a criatura passando perto da sua casa e reconheceu o grito da sua neta. Então ela ferveu um balde de água pra tentar fazer alguma coisa. Aí o Kibungo, todo grandão, forte, todo debochado, só cagou pra véia, né? Aliás, o que uma idosa vai conseguir fazer comigo, né? Mal sabia ele que a senhora ia jogar uma água quente nele e depois ia finalizar o bicho com uma faca, mano. Caraca, que é isso? Meu Deus, a coisa foi de 8 para 80 muito rápido. Mas no geral é isso que aconteceu. Depois a senhora salvou a sua neta e é contado que a menina nunca mais foi brincar longe da sua casa à noite. Mapinguari. A lenda do Mapinguari não é considerada... Esse é bom, mano. Esse a gente viu lá no Catalendas, mano. Eu vi no Catalendas, mano.
Mapinguari é da hora, mano. É zica. Isso é zica. Antiga e sim moderna, é uma parada até que recente. E boa parte das informações que tem sobre essa criatura vieram do Amazonas, Pará e a terra dos dinossauros, vulgo Acre. Esse personagem é um monstro que reside na floresta amazônica e a sua aparência é um tanto quanto intimidadora, já que ele tem mais ou menos 2 metros de altura. Olha isso daqui, mano. Olha esse bicho, cara. O corpo dele é todo coberto de pelos vermelhos, ele tem um olho grandão ali no meio da sua cabeça e assim como o próprio Kibungo, ele tem uma boca gigante, só que nesse caso é na barriga. É como se ele fosse um pé grande ainda mais perigoso por causa... Esse vídeo do pé grande, cara. Mano, eu lembro até hoje, mano, que eu tava assistindo no History Channel, mano, sei lá, uns 30 especialistas assistindo esse vídeo em loop, cara. Tentando explicar. Nossa, não, mas pela essa altura não é humano normal. É realmente um monstro. E aí o outro cientista falou, não, não é um monstro, é alguém. Por causa dessa boca, as suas garras, meio misturado com ciclope. E o mais surpreendente, pelo menos pra mim, é que dizem que o Mapinguari pode usar um tipo de armadura feita de casco de tartaruga, como um método de defesa. E como ele é uma criatura muito... Mano, olha isso, velho. Eu já vi um cara falando que fez uma projeção astral pra floresta amazônica e esse troço aí puxou ele pra um lugar lá. Aí ele foi salvo por uma moça que eu não lembro, que era heroína, e tomou um esporro. Muito hostil, ele ataca literalmente tudo que passar pelo seu caminho. Inclusive, essa é uma atitude bem característica dele, porque além dele ser um bicho todo boladão, normalmente ele deixa um rastro de destruição na floresta. E ele literalmente não é nada discreto. Ah, mas rastro de destruição na floresta, eu acho que muita empresa assim já fez já também, mano. Não tinha nada a ver com o Mapinguari, né? Porque além dele ser bem alto e agressivo, ele literalmente grita, e grita muito. Mas o pior vem agora. Depois que eu falei tudo isso, até parece que esse monstro tá no topo da cadeia, assim, das lendas. Mas e se eu falar pra vocês que a coisa que esse bicho mais tem medo é do bicho preguiça? Se ele trombar... Mano... É por isso que no Catalendas, o bicho preguiça é uma das apresentadoras lá do Catalendas. E aí ela fala, tipo, pro Caco, tá ligado? Fala pra ele assim, você não tem que ter medo do Mapinguari porque ele tem medo de mim. E aí eu não tinha entendido na época. Agora eu entendo. trombar um bicho preguiça, mano, o Mapinguari literalmente foge. Mas enfim, mano, existem diversas versões e teorias pra tentar explicar a origem dessa criatura. A princípio acreditam que a história pode ter surgido de alguma tribo indígena que viveu na floresta amazônica, já que algumas tribos acreditavam que alguns índios, depois de atingirem uma certa idade, passariam por uma transformação e se tornariam uma... Realmente, a preguiça do Catalendas é bizarro, né? Pinguari, onde a partir daí eles começariam a viver de forma isolada na mata. Uma outra teoria parte para um lado mais científico, falando que possivelmente uma Pinguari na realidade poderia ser preguiças gigantes que viveram no período pré-histórico há mais de 12 mil anos, o que indicaria de que alguma forma essas preguiças não foram extintas. A partir dessa teoria começou a rolar até algumas expedições na Amazônia entre 1993 e 2001 para ver se eles achavam alguma evidência ou qualquer coisa sobre esse Mapinguari ou a preguiça gigante, mas no final das contas o pessoal acabou não achando nada mesmo. Ayangá. Essa criatura carrega o nome de uma entidade bem poderosa da nossa mitologia, e o folclore apresenta ele como um protetor das matas, dos rios e especificamente dos animais selvagens. E sim, essa é uma lenda original e exclusiva do nosso folclore. Sobre a sua aparência, ele normalmente é representado como um veado enorme todo branco, com os olhos vermelhos e um par de chifres bem pontiagudos. Apesar de que ele, na prática mesmo, é como se fosse um espírito metamorfo, porque ele pode tomar diversas formas diferentes de acordo com a sua própria vontade. E no geral, o que indicaria a aproximação dessa criatura é um assobio. E esse assobio supostamente faria o animal que estava sendo caçado naquele momento desaparecer misteriosamente para que ele consiga se salvar do caçador. E entrando mais a fundo nessa questão do Ayangá com os caçadores, além da fala que a criatura dentro do nosso folclore é uma das principais na questão de punir essa galera. Existem relatos envolvendo pessoas tomando umas porrada invisível, levando coice, chifrada e por aí vai. Dizem até que em alguns casos tiveram caçadores que misteriosamente desapareceram
desapareceram nas mesmo, matas e nunca mais voltaram por causa de alucinações e delírios. Mas não acabou ainda. Ainda tem mais uma coisa Não que essa sei, entidade faz que eu achei muito interessante. Porque de acordo com a lenda, o Anhangá consegue mudar o curso do tiro do caçador para que o tiro atinja alguém querido do caçador em questão. Isso aqui é muito louco, mano. Nossa senhora, é só caçar sozinho. Bichão é meio Matrix da vida, tá ligado? Mas apesar de tudo, assim como boa parte das lendas, essa aqui também apresenta uma forma de agradar Caraca, a entidade que doideira, e tudo velho. mais. Aquele jeitinho brasileiro que tem em tudo. Você pode até oferecer fumo de rolo pra ele pedindo a sua proteção ou uma Ah, tá de sacanagem que o bicho gosta de fumar, né, velho? caça bem sucedida, digamos assim. Como também você pode tentar fazer um esquema para afastar ele. É só fazer cruzes usando as madeiras da própria floresta. Isso é devido ao fato de que os jesuítas consideravam Anhangá um demônio durante o período da catequização dos indígenas. Aí acabou se popularizando esse esquema da cruz. Mas no fim, tudo depende do que você vai fazer lá, né? Por fim, a principal curiosidade dessa lenda aqui até que me pegou um pouco. Me deixou surpreso em descobrir essas coisas que eu vou falar para vocês, porque na real eu não sabia de nada disso aqui. E envolve um lugar aqui de São Paulo que eu já passei muito na época que eu tava fazendo técnico e tudo mais, que é o Vale do Anhangabaú, que fica no centro de São Paulo. Aparentemente, naquela região, bem no subsolo, passa um rio chamado de Rio Anhangabaú. E em Tupi-Guarani isso significa mau espírito, ou seja, fica uma coisa tipo Rio do Mau Espírito, vai. E esse rio, mano, até que pega bastante lugar ali do centro. Mas o que isso tem a ver com a lenda? Então, além do nome parecido, é claro, na época que tava rolando a colonização de São Paulo, os índios tinham medo de cruzar esse rio, porque eles diziam que sofriam diversos ataques do Anhangá. Os indígenas dizem que é amaldiçoado pra caralho, eles nem chegam perto. Caraca, que doido. E trazendo isso pra atualidade, quem é de São Não, é, Rui Tag, no meio do vídeo ele não vai arrumar isso, né, Rui Tag? Paulo tá ligado que ali pelo Vale do Anhangabaú já aconteceu muita coisa ruim, tipo o próprio incêndio do edifício Joelma. E além Ah, é lá? disso, vários lugares por ali é considerado mal assombrado. Então fica meio que subentendido que apesar de todos esses anos, essa Pera, entidade mas onde que é isso? Isso é uma cidade? Ou isso é São Paulo mesmo? É Grande São Paulo ou é em São Paulo ainda? Eu não sei onde que é. ainda tá agindo por lá. Porque por mais que a sua cultura tenha desaparecido por causa da colonização e a própria urbanização, esse espírito ainda permanece Uma pelo avenida. entorno. Só que nesse caso, ele tá levando males pras pessoas comuns, já que foram nossos antepassados que tornaram urbana aquela região. Caraca, por isso a Cracolândia é lá. Ah, é? Ah, é perto da Praça da Sé. É, realmente, perto da Praça da Sé é meio estranho mesmo. Lá é meio complicado mesmo. Tá fera. Essa criatura é uma mistura da Besta mula sem fera. cabeça e o lobisomem, mas muitos também chegam a acreditar que ela simplesmente pode ser só uma versão brasileira do centauro. Só que aqui Mano, inclusive, eu lembro até hoje, quando eu fui lá na Praça da Sé, eu saí da Liberdade pra ir lá na Praça da Sé com a amiga minha, eu tava no celular mó de boa. Ela falou assim, ó, chegando aqui você nem lembra que tem celular, tá? Eu falei, que isso, pô? Tô andando tranquilão aqui com o celular até agora. Falei assim, só tira. Mano, aí eu olhei pra frente, mano, ninguém com celular na mão. Ninguém. Ninguém, cara. Mano, tipo, umas ruas atrás, todo mundo com celular. Lá perto da Praça da Sé, geral parecia que nem conhecia a tecnologia. Aqui no nosso folclore é dito que a besta fera é o próprio diabo que Doideira, nas mano. noites de lua cheia consegue sair do inferno. E estando aqui no nosso mundo, digamos assim, ela fica correndo em vilarejos com uma matilha de cães até encontrar algum cemitério. Aí quando ela acha algum Pra quê? cemitério, ela simplesmente desaparece. E é isso, totalmente anticlimático mesmo. O máximo que pode acontecer se algum humano trombar essa criatura e olhar nos olhos dela é enlouquecer por alguns dias, mas depois de um tempo é dito que passa. O perigo mesmo suave. fica pros animais. Caso algum animal cruze o caminho da besta fera, o coitado com total certeza vai ser morto, já que de acordo com a lenda, a criatura gosta de torturar os animais com chicote. Por Que isso, mano? Que desgraçado, velho. fim, acreditam que a besta fera tem alguma relação com o texto bíblico do Apocalipse por conta do relato do São João, onde ele, além de descrever uma criatura bem semelhante com a besta fera, é nesse relato que a gente tem, acredito eu, a primeira citação do número 666, que ficou conhecido como o número da besta. Mano, que é isso aqui, cara? Que medo dessa imagem, velho.
e tudo mais. Então, quando o livro do Apocalipse foi escrito, o Império Romano começou uma perseguição sanguinária contra os cristãos, e quem se recusava a renegar sua fé era torturado e executado sem dó. E foi a partir daí que o texto bíblico do Apocalipse começou a ser usado na época como uma espécie de metáfora, comparando o Império Romano a uma besta e, consequentemente, se popularizando esse mito. Então, apesar dessa origem curiosa, a lenda sofreu algumas mudanças aqui e ali ao decorrer dos séculos, e cada país incorporou um pouco das suas próprias crenças nesse mito. E foi mais ou menos isso que aconteceu com ela aqui no nosso Brasilzão, que acabou pegando elementos do próprio mito do lobisomem, além de uma outra lenda chamada de A Carreta do Diabo. Mas enfim, quando eu tava terminando... Esse A Carreta do Diabo aí é pegadinha do Silvio Santos, pô. É aquele que é a caveira, tá ligado? Lá na moto, fala assim, eu vim te buscar. Eu adoro essa pegadinha, velho. Eu amo essa pegadinha, velho. Mano, é maravilhoso, velho. Terminando de pesquisar sobre essa lenda, eu achei uma outra fonte que fala sobre outras possíveis origens. Além de que nesse site eles apresentam algumas coisas bem diferentes do que eu falei pra vocês, então pra quem se interessar, vale a pena dar uma olhada. Boiúna e Maria Caninana. Aqui eu vou estar falando desses dois de uma Essa daqui eu já ouvi falar em algum lugar. vez, porque são tudo farinha do mesmo saco e vocês vão entender a bizarrice que é essa lenda. A principal história sobre a Boiúna e a Caninana conta que uma índia de alguma tribo amazônica, quando foi tomar banho em um rio, acabou ficando grávida. A cobrona de alguma forma deu uma traçada ali e a mulher nem percebeu. Boiúna não perde tempo. Meu Deus do céu, mano, que coisa horrível. Continuando então, a mulher meses depois deu à luz a gêmeos, só que diferente de crianças comuns, esses dois nasceram com uma aparência de cobra. Por que será, né? O menininho Cara, que isso, cara? Que diferente de crianças comuns, Mano, esses que dois é isso nasceram aqui, com uma cara? aparência Que de imagem cobra. boa, Por que cara. será, Que imagem boa. né? O menininho Qual é, Rui? Mano, é que... Enfim, tem que explicar pra ele, né, que isso daí tá... então foi chamado de Norato e a menina ganhou Nem o nome eu de sabia Maria que era Caninana. zoado Mas isso. aconteceu uma coisa bem zoada, porque a mulher acabou se assustando com a aparência dos dois e acabou decidindo lançar os seus filhos cobras no rio, e foi assim que eles cresceram. Então, com o passar do tempo, cada um foi desenvolvendo a sua própria personalidade. Enquanto o Norato era mais sentimental e visitava sua mãe com frequência, a Maria era rancorosa e odiava sua mãe por abandonar ela, tanto que ela descontava essa raiva na população e nos animais, atacando e matando tudo que ela podia, até o fatídico dia. Como seu irmão era o seu total oposto, em um determinado momento ele quis pôr um ponto final nessa maldade Mano, que é isso aqui? Tipo... Naruto e Sasuke, velho. da Caninana, já que uma coisa é você ser revoltada e boladona com tudo, e outra é sair atacando gente que não tem nada a ver. Então o Norato matou a sua irmã, pra ele era o único jeito. Dizem então que o Norato em noites de lua cheia conseguia tomar uma forma humana, tipo um lobisomem, só que ao contrário. Além de que em um determinado momento começaram a acreditar que essa condição dele de virar essa cobrona gigante era uma maldição. Então no fim de tudo essa maldição foi quebrada por um soldado corajoso e o Norato começou a viver como uma pessoa comum. E adivinhem como essa maldição era quebrada, fazendo um ferimento na cabeça dele e jogando leite na sua boca. Mano, eu vou mijar rapidinho. Tudo bem. Foi testar qual é, cara. É quase certo que essa lenda surgiu Foi na própria testar. região amazônica. Tanto que para algumas pessoas, essa cobrona gigante foi responsável pela criação de boa parte dos rios daquele lugar. E a história em si é meio viajada, é muito errada. Chat, tô feliz, quero compartilhar com você. Fui fazer teste na base do Santos e me aceitaram. Hype, tá? Ô, na moral. Se um dia você estiver jogando, passando na TV, faz assim, ó. Faz o símbolo do T de Tiba. Na moral. Comemora o gol, assim, ó, na moral. Eu quero ver isso, tá? Nível boto, mas trazendo um pouco desse mito pra vida real, a possibilidade de existir uma cobra gigante não é tão absurda assim, já que até hoje tem uns bichão gigantescos que vivem naquela região. Cara, olha o tamanho disso, cara. Camada 5, cabra cabriola. Essa criatura originalmente é um mito de Portugal, e quando os portugueses vieram aqui pro Brasil fazer tudo o que fizeram com os nativos, eles acabaram incluindo a cabra cabriola no bestiário de mitos brasileiros. No geral, o que dá pra falar dessa criatura é que ela é considerada a personificação do medo, inclusive por
causa desse título e de algumas outras coisas que a cabriola faz, muita gente acaba criando uma comparação forte dela com um bicho-papão. Fora tudo isso, essa criatura é tema de uma canção datada do século XIX. Também é dito que além dela fazer os seus ataques na rua, ela também invadia casas e literalmente comia as crianças obedientes. Aqui em São Luís tem a lenda da cobra que é enrolada na cidade. Aí um dia ela vai acordar e vai espremer a cidade tudo e fazer a cidade boiar no mar. É esse filho da puta que aparece na minha cabeça? Como assim, Pudim? Como assim? Entendi. E um indicativo da sua presença, além do seu mau cheiro, é uma atitude um tanto quanto sádica dela. E eu falo isso porque a lenda diz que a cabriola, enquanto se aproximava das crianças, ela ia cantando um trecho da sua própria canção. Eu sou a cabra cabriola, que como meninos aos pares, também comerei a vós, uns carocinhos de nada. No mínimo bizarro. Olha, não tem muito mais o que falar. Nem rima essa porcaria aí, mano. Sabe cantar nada. Duvido ela ganhar do trap do Samuel. Duvido. Duvido. Vai um X1 com o Samuel, vai. Quero ver. Falar dessa lenda, até porque não tem tanta coisa dela na internet como as outras, pelo menos eu não achei. Então, por fim, uma última coisa interessante de se falar antes da gente seguir adiante, é que principalmente no Nordeste rola meio que uma crença de que quando uma criança começa a chorar do nada, isso seria um sinal de que a cabra cabriola teria atacado alguma outra criança naquele momento. E por causa disso, para afastar essa criatura, as pessoas começavam a rezar. Existe também um relato documentado sobre esse mito, bem naquela vibe de fique, mas se vocês acharem interessante, lê, tá aí na tela. Tem mais uma coisa que sinceramente eu nem ia falar porque isso aqui é muito esquisito, é muito bizarro mesmo, mas em um dos sites que eu visitei para pesquisar sobre essa lenda, tem uma parte lá que fala sobre a possibilidade de que essa lenda seja derivada de um outro mito bem bizarrão. Nessa lenda teria uma criatura com a aparência de duende que tem a habilidade de se tornar uma cabra. Olha só que merda. Mano. Aí essa criatura na forma de cabra atacaria mães Isso, ali mano. no momento de amamentar os bebês, tudo para que ele fosse amamentado. Tipo, ele Tipo um Homelander? ia pegar o leite ali da mulher e tal. Enfim, então depois dele beber o leite ali do peito da mulher, ele mataria a própria mulher e a criança. Que isso, velho? Mano, só vamos pro próximo, né? A Lamoa. A princípio, essa lenda surgiu em Fernando de Alamoa. Noronha ou simplesmente chegou aqui no nosso A Lamoa não é um Pokémon? país por meio das invasões holandesas, que aconteceram há muito tempo atrás. Ninguém sabe ao certo a sua real origem, o que existe é só teorias e mais teorias. De qualquer forma, a história conta que a Lamoa é uma criatura que se disfarça de mulher para seduzir uns gadão que é marinheiro, pescador ou até mesmo alguém aleatório só caminhando. E a sua aparência é bem naquele naipe de uma mulher alemã padrãozona. Inclusive, de curiosidade, o próprio nome Lamoa remete a alemão. Pois é, isso não é coincidência. Mas enfim, mano, ela é branca, loira, alta e dizem que ela vive em um lugar chamado de Parece a Ana Bêbada, né? Parece a arte da Ana Bêbada. Pico nada mais é que um morro que tem lá em Fernando de Noronha que tem esse mesmo nome. De forma bem direta, basicamente, ela durante a noite sai peladona pra seduzir qualquer cara que cruzar o seu caminho. Mesmo que a pessoa seja tranquilona e nem dê atenção pra ela, meio que não tem jeito. Não tem como escapar porque rola meio que um encantamento e dizem ser impossível resistir a ela. Então, mano, você... Sabia que as invasões holandesas marcaram a criação do exército brasileiro? Caraca, Pudim curiosidades? Todo apaixonado, já falando hoje tem pela cabeça, vai seguindo a Lamoa até a sua casa, que é no topo desse pico. Chegando então lá no topo, existem duas versões da lenda. Uma delas diz que depois de subir todos os 323 fucking metros de altura, ela simplesmente te jogaria lá do topo, tipo, totalmente anticlimático. E outra versão mais interessante fala que a pele da Lamoa, depois de chegar no topo, derrete, ela vira uma caveira. E depois disso ela aprisiona o pobre coitado que seguiu ela, ou pelo menos é isso que acreditam, já que as pessoas que foram embora com ela nunca mais foram vistas pra contar a história. Por fim, há quem diga que a única forma de se livrar da Lamoa é se começar a cair raios, porque essa é a única coisa que ela tem medo. Mas eu acho que pra isso acontecer bem no momento do encontro dela com algum azarado é quase zero. O maluco tem que ter muita sorte. Que isso, Koda? Capelobo. Esse bicho todo medonho com essa cara de tatu ficou conhecido no nosso folclore como Capelobo, e a sua história é bem popular principalmente no Amazonas, Maranhão e no Pará. E pra mim, esse é o bicho mais filho da puta do nosso folclore.
folclore, já que gatinhos recém-nascidos e cachorro é o principal petisco desse bicho medonho. Mas pra não dizer que ele só Nossa, faz que desgraça, maldito, pelo velho. menos ele ataca caçadores, e muitas vezes depois ele bebe o sangue da sua vítima. Então imagina só a cena desse bicho com cara de tatu sugando o sangue de alguém como se fosse Mas isso não é um tatu, é um tamanduá, não é? um vampiro. É um tanto quanto estranho, Eu não achei uma explicação do porquê ele é todo mestiço desse jeito, com partes do corpo de ser humano, tamanduá, enfim. Mas se não tem informação Agora ele falou tamanduá, ué. sobre a sua aparência, pelo menos dizem o que esse Não, tá bicho certo, faz tá por certo. aí. E basicamente ele durante a noite fica à espreita de casas mais de interior, que ficam na mata mesmo, esperando alguém dar mole pra ele se alimentar. E o bicho, além de rápido, só tem uma fraqueza. Pra matar ele, tem que atingir ele com alguma Qual coisa é, no ué? umbigo. É tipo o seu tendão de Aquiles. De acordo com alguns estudiosos, o nome capelobo Pô, o bicho tá no shape, hein? pode ser de origem africana, já que além do nome ter um significado na língua local, em algumas tribos da região que habitam um rio chamado de Rio Xangu, acabam acreditando que alguns índios podem se transformar no capelobo, tipo o que acontece na lenda do Mapinguari. Por outro lado, deixando a crença um pouco de lado e Mano, eu juro, essa imagem aqui parece um campeão do LoL. partindo por uma coisa mais científica, existe também a possibilidade do visual dessa criatura ter sido baseado em um bicho chamado queixada de nariz comprido, que é um mamífero que viveu na época glacial até 7000 a.C. Mas eu Caraca, sinceramente que acho que essa possibilidade é meio viajada, já que eu ou você que tá aí hoje em dia com internet e os carai não sabia disso, então imagina o pessoal há anos e anos atrás. Sei lá, só Faz não tem sentido. como. Cabeça de cuia. Apresento a vocês uma das Cabeça de cuia? Que lenda é essa? lendas mais medonhas que eu já vi. E olha que eu já citei esse carinha aqui outra vez, mas eu tenho que falar de novo. A gente já passou pelo boto comedor de casada, então pra eu Ok. chamar alguma coisa de bizarro Esse é da minha terra, muito pica. depois de passar por ele, é porque o bagulho é tenso mesmo, mano. Mano, a situação que acontece aqui é muito engraçada. O Cabeça de Cuia é uma lenda que se originou no Piauí e com o passar do tempo ela foi se popularizando por toda a região do Nordeste. E spoiler, a história conta que um menino matou a sua mãe tacando um osso de boi na cabeça dela, só que ela antes de morrer conseguiu jogar uma maldição nele, que só seria quebrada se ele literalmente devorasse 7 mulheres virgens com o nome de Maria. Mano, Cara, o que é isso? O que é isso, velho? Tem alguma Maria no nosso chat aqui? que desgraça, mano. O nome desse garoto é Crispim e a lenda conta que ele morava nas margens do rio Parnaíba com a sua família. O problema é que ele junto com a sua família passava muita dificuldade. Eles levavam uma vida bem humilde, chegando até a passar fome. E pra piorar, o seu pai era pescador e acabou falecendo quando o Crispim era bem novo. Então, quando ele cresceu um pouco, ele já teve que tomar pra si a responsabilidade de pôr a comida na mesa. Porque Lá no Piauí tem uma estátua dele que fica na frente do encontro de rios. Ah. ele e a sua mãe ia morrer de fome. Só que apesar do esforço do garoto, em determinadas épocas a pescaria era uma parada muito difícil, simplesmente não tem peixe no rio. E como não tinha outra coisa que eles podiam fazer, eles simplesmente se viravam como podia. E essa situação começou a deixar o Crispim possesso de raiva. E um belo dia então, depois de mais uma noite de pescaria fraquíssima, o Crispim chegou pra almoçar e como eles não tinham nada em casa pra comer, a sua mãe tinha pedido alguma coisa pra vizinha, que só tinha osso pra oferecer. Então a mãe do Crispim, sem ter muita escolha, acabou aceitando pra pelo menos conseguir dar algum gosto pra sopa que ela tava fazendo. E o que rolou foi Caraca. simplesmente bizarro, pra não dizer outra coisa. Já que ele chegando em casa e vendo que só tinha uma sopa rala com um monte de sobra e de osso, ele simplesmente surtou e arremessou na cabeça da sua mãe o osso que tava na sopa, praticamente matando ela. Só que antes da coitada ir de arrasta pra cima, ela conseguiu jogar uma maldição nele, falando que ele teria que vagar pelas margens do rio procurando peixes e animais mortos pra comer, e que essa maldição só ia passar quando ele conseguisse devorar 7 mulheres virgens que se chamam Maria. Agora, o porquê a história tacou canibalismo e essas paradas do nada, nem eu sei, só é assim e já era. Mano. Dói das Maria. A história termina então com o Crispim se auto-arrastando pra cima no rio, porque ele ficou muito desesperado e assustado com essa maldição. Apesar de muitos ribeirinhos acreditarem que ele não morreu. A maldição, além de não deixar ele morrer, ainda por cima transformou ele nesse bicho Que estranho isso, com essa cara? cabeça Que de bicho caixa feio. d'água. E de Que bicho feio. que a cabeça Puta dele ficou desgraça. assim por causa do peso na consciência que ele tem por ter matado a sua própria mãe com um osso.
Qual é? Mano, que horror, mano. Por causa dessa lenda, muitas mulheres tinham medo de se banhar ou lavar roupa nas margens do rio Parnaíba. E por mais que acreditam que o Crispim nunca conseguiu devorar ninguém, começou a rolar quase que um surto coletivo de um monte de gente falando que viu essa criatura pela região. E culturalmente falando, essa lenda, apesar de ser bem estranha, é sim muito forte. Tanto que a prefeitura da cidade de Teresina, a lenda, apesar de ser bem estranha, é sim muito... Projeto de lei reconhece lenda do Cabeça de Cuia como patrimônio cultural do Piauí. A estátua ali, ó. Muito forte. Tanto que a prefeitura da cidade de Teresina instituiu no ano de 2003 o Dia do Cabeça de Cuia, que é comemorado na última sexta-feira do mês de abril. Além de construírem também uma estátua lá no lugar onde supostamente o Crispim morava com a sua família. Ok. Labatute. Antes da gente falar propriamente desse bicho, para as coisas fazerem sentido, eu tenho que explicar quem foi esse mano aí. Apesar dos dois se tratarem praticamente da mesma coisa, vocês vão entender. Esse cara, chamado de Pedro Labatute, foi um militar francês que lutou juntamente com o exército do Napoleão Bonaparte durante a independência do Brasil. Aí vocês me perguntam, o que um mano francês full aleatório tem a ver com a independência do nosso Brasilzão e ainda por cima com uma criatura do nosso folclore? Então vamos por partes. Aulinha de história agora, hein? Quando declararam a independência do Brasil, o Dom Pedro não tinha nenhuma força militar a seu dispor. Todas as forças armadas, nesse momento, eram comandadas por oficiais portugueses. Olha só a zica. E aí que esse cara entra na história. Ele que já era um general bem boladão, que já tinha ajudado outros países da América Latina a conquistar a independência, foi convocado pelo próprio... Foi conhecido como Pirata do Caribe? ...próprio Dom Pedro e enviado pra Bahia pra resolver as coisas. Já que na Bahia tinha muitas forças portuguesas. O negócio tava bem feio por lá. Mas independente, o homem era brabo, conseguiu organizar as tropas, deixou tudo em pé de igualdade com o exército português e conseguiu vencer todas as batalhas, digamos assim. Detalhe importante, só para complementar essa questão para não ficar meio confuso, mesmo que a declaração de independência do Brasil tenha sido feita em 1822, a Bahia foi um caso à parte e tiveram que literalmente lutar por o estado ser declarado independente junto com o resto do Brasil. Tanto que em 2 de julho é comemorada a independência da Bahia. E foi seguindo esse mesmo esquema ao decorrer dos anos. Foi esse general indo para as regiões de rebelião para botar ordem na casa. Só que em uma dessas viagens feita por ele, especificamente quando ele foi pro Nordeste, mais ou menos ali entre a divisa do Ceará e o Rio Grande do Norte, esse cara atuou de uma forma tão rígida contra a galera que era opositora à unificação do Brasil, que literalmente ele deixou uma marca de terror na vida de todas as gerações futuras da galera dessa região que sofreu na mão dele. Dizem que o cara era totalmente impiedoso. Mas enfim, a partir disso então, dessa memória de medo que as pessoas criaram desse general, surgiu a lenda do Labatute, uma criatura do nosso folclore considerada por muitos bem pior que o próprio lobisomem. Tanto que a única coisa que essa criatura faz é andar pelas cidades procurando pessoas para se alimentar. E o bicho é tão cruel que nem criança foge do seu cardápio. Pai do Mato. Essa é uma lenda que eu particularmente não ia falar sobre ela, porque eu achei muita pouca coisa dela na internet. Pelo que eu pude perceber, essa é uma lenda bem apagadinha comparado com as outras que eu já falei. Mas o que me convenceu do contrário foi o visual dessa criatura. O bicho é gigantesco, parece um titã. Então eu achei o seu visual muito foda e resolvi dar um resumão do pouco de coisa que tem dele pra vocês. O Pai do Mato é mais um personagem do nosso folclore responsável por defender as matas. E apesar de existir algumas representações dele por aí, todas as pessoas que cruzaram seu caminho nunca mais voltaram pra contar a história, porque ele literalmente só aparece pra galera mal intencionada. Ele ainda por cima, depois de se revelar, come essas pessoas. É tipo um gacha do Kuro do folclore japonês. Só que além de ser a personificação do ódio e da guerra, tudo que essa criatura faz é pelo bem do meio ambiente. Durante o dia então, pra não se revelar pras pessoas, ele tenta se camuflar na floresta e ele fica emitindo uns sons meio assustadores assim pra afastar as pessoas mal intencionadas. Mas se isso não for o suficiente, e mesmo assim a galera ir lá desmatar ou fazer seja lá o que for, o Pai do Mato surge do nada em meio às árvores e engole essas pessoas. E meio que não tem o que fazer, porque se o cara tentar correr, a gente tá falando de um titã praticamente. Mano, imagina aparecer um titã do nada querendo te devorar, velho. Você não vai conseguir ser mais rápido que ele. Se esconder também não rola, eu acho que não é uma boa opção, porque o cara é um guardião das matas, então com certeza ele vai te achar. Então tudo que dá pra fazer é ferir ele no umbigo, que é o seu ponto fraco, coisa que é quase impossível de acertar. Sacanagem. Tá, por causa do seu tamanho. Essa é uma lenda que surgiu em Alagoas, mas acabou ficando bem popular principalmente pela região do Centro-Oeste, pegando ali Goiás e Mato Grosso. E essa criatura tem praticamente as mesmas características nesses lugares, sendo quase um titã. O bicho é gigante, barbudão, todo peludo e curiosidade interessante. Essas características são válidas para esses estados que eu falei, mas
uma exceção. Como eu já falei várias vezes, lendas são transmitidas normalmente no boca a boca, e por isso muitas vezes a mesma lenda existe em diversas regiões, mas cada uma acaba tendo a sua própria cara, digamos assim, mesmo se tratando do mesmo personagem. E no caso do Pai do Mato, no Amazonas especificamente, ele é conhecido também como Mapinguari. Sim, o próprio que eu já falei pra vocês. Por fim, a parte estranha dessa lenda pra mim, pelo menos, é que a lenda diz que esse monstrão normalmente aparece acompanhado com um tipo de porco do mato, e ele usa esse bicho pra conseguir se deslocar de lugar pra lugar de uma forma mais rápida, coisa que não entra na minha cabeça, simplesmente não faz sentido pra mim. E uma outra coisa interessante de comentar é que a sua urina é de uma cor bem azulada, é um azul bem diferenciado, então caso você aí que tá assistindo ir pra mata fazer alguma besteira e encontrar uma poça gigante com uma cor diferente, pode ser que um pai do mato esteja vivendo por perto, então cuidado. Caraca. Rasga-mortalha. Eu na parte 1 desse iceberg, se eu não tô ficando meio doido, eu acho que eu cheguei a falar um pouco pra vocês sobre os pássaros de mau agouro, que basicamente são pássaros que trazem um mau presságio. Inclusive, se eu não me engano, foi na lenda da Matinta. Eu não sei, eu realmente não lembro. E o rasga-mortalha segue praticamente essa mesma linha. Ele que também é conhecido como Suindara, é uma coruja que é considerada como a coruja da morte, já que acreditam que quando essa coruja voa sobre a sua casa ou pousa no seu telhado, isso seria um presságio de que alguém desse lugar tá perto de morrer. Que isso? A rasga-mortalha é um animal presente em praticamente todo o país, é uma ave muito fácil de ser encontrada, já que ela consegue viver em diversos lugares de boa, mas apesar disso, essa lenda acabou pegando mesmo na região norte e no nordeste. Sobre esse misticismo, ele acabou surgindo a partir de uma lenda antiga, onde conta que uma mulher conhecida como Suindara começou a namorar escondido com um cara chamado Ricardo. O Ricardão tá em todos os lugares. Mas até aí beleza, ela tinha uma vida até que normal, entre aspas, já que a única coisa estranha, digamos assim, é que ela era filha de um feiticeiro e ainda por cima trabalhava como carpideira, que pra você que não tá ligado que é isso, basicamente são mulheres que são contratadas pra chorar em velórios e caixões aleatórios. Mas enfim, em um belo dia então, a mãe do Ricardão descobriu sobre esse romance secreto, e ela que já não aprovava isso e ainda por cima era uma pessoa bem preconceituosa, acabou marcando um encontro falso com a Suindara e mandou um empregado levar ela de arrasta pra cima. Só que ela era uma pessoa bem querida, e esse acontecimento acabou deixando geral de luto, tanto que durante o seu velório a população fez uma coruja branca bonitona na sua cripta em uma forma de homenagem. Um tempo depois, o seu pai inconformado acabou executando ali um ritual, fazendo que o espírito da Suindara entrasse na estátua da coruja, fazendo ela ganhar vida, tudo para buscar vingança contra a mãe do Ricardão. Logo em seguida, a coruja foi até a casa da mãe do Ricardão e ficou fazendo seu piado característico, e quando foi no dia seguinte, a mulher foi encontrada morta, com as suas roupas todas rasgadas. E foi a partir daí que surgiu a fama dessa coruja de ser um bicho de mau presságio. Mas vamos lá, galera, apesar dessa lenda trazer esse mito de que a coruja vai estar zicando a vida de alguém com o som que ela emite, eu achei uma matéria bem interessante que fala que na realidade mau presságio seria a Suindara encontrar algum humano pela frente, e não o contrário. Já que por conta desse misticismo que tem em cima dessa ave, ela literalmente sofre na mão das pessoas. Tem um relato bem triste de uma mulher que é coordenadora de um bagulho lá de reabilitação de animais, e ela fala que é comum eles encontrarem essas corujas bem zoadas. Muitas delas, inclusive, mortas brutalmente por conta dessa lenda. O pessoal leva essa lenda tal. Tadinha, mano, que isso. Opa, valeu, Kenny. Muito obrigado, pô. Tadinha, paia. É foda, né, mano? É paia, né, mano? Ao ponto de querer exterminar essas corujas. Caso isso realmente aconteça, pode acabar trazendo um prejuízo ecológico gigantesco. Ela atua no controle de pragas urbanas, por exemplo. E o bichinho é manso a ponto de pedir carinho, tá ligado? Então se você trombar uma coruja dessa, não faz nenhum mal pra ela não, mano. Pelo amor de Deus. O Irapuru. Tá aí mais uma lenda sobre pássaro, mas diferente do coitado do rasga-mortalha, esse carinha aqui é considerado um bicho que traz sorte. Tanto que se você encontrar um e ele cantar pra você, acreditam que se você fazer um pedido, seu pedido vai ser realizado. Esse pássaro exclusivo da floresta amazônica deu partido para a criação de duas versões dessa lenda, mas eu vou estar falando só da principal delas, já que no fim elas são mais ou menos parecidas. A história conta que um índio bem bonitão e guerreiro chamado de Uirapuru estava a fim de talaricar o cacique da sua tribo. Ele era apaixonado pela esposa do cara e aparentemente até que era recíproco esse sentimento, mas como ela já era comprometida e ainda por cima com o líder da parada, a única coisa a se fazer era manter o respeito e ficar de boa, certo? Então, certo dia o cacique acabou flagrando os dois. E
puto da vida, ele expulsou o Irapuru da tribo. E ele nem se importou de ser expulso do bagulho. O cara ficou mal mesmo por ter que se separar da mina. Então, enquanto ele andava na mata, ele acabou suplicando ao deus Tupã para que ele consiga voltar mais uma vez para a tribo para ficar perto dessa mulher. Esse deus acabou se comovendo com ele e transformou ele nesse pássaro. Então, na forma de pássaro, ele voltou para a aldeia e acabou conquistando todo mundo de lá com seu canto. Inclusive o próprio cacique, que ficou tão apaixonado pelo canto que começou a perseguir o Irapuru para tentar prender ele em uma gaiola. Coisa que não deu tão certo, porque dizem que o cacique, nessa loucura, acabou se perdendo na floresta e nunca mais foi visto. Então, além de corno, o coitado foi de base também. A partir daí, o Irapuru passou a ficar todos os dias perto da sua amada, cantando a sua melodia, esperando que um dia ela percebesse que era ele em forma de pássaro, para que o encantamento passasse e os dois pudessem ficar juntos como humanos. Só que nunca aconteceu. Negro d'água. Apesar da origem dessa lenda ser um total mistério, a única certeza sobre essa criatura já é o suficiente para causar muito medo na galera que pesca na região do Rio São Francisco. Certeza essa que essa criatura é extremamente perigosa e caso alguém aviste ela por perto, é extremamente recomendado fugir do lugar o mais rápido possível. Eita. O Negro d'água é bem conhecido por ser uma criatura bem amedrontadora e poderosa, a ponto de acreditarem que ele tem a capacidade de se manifestar com a aparência de diversos animais, além dele conseguir estar em vários lugares ao mesmo tempo, Parece como se um fosse Murloc, um bicho né? meio onipresente, tá ligado? E Enfim. basicamente ele ataca os pescadores como se fosse um tubarão, tentando virar as canoas ou fazendo o barco encalhar em alguma coisa. E o Parece bicho, um além de Murloc. atacar diretamente as pessoas dessa forma, ele ainda faz uma outra coisa pra prejudicar a população, que é atacar todos os peixes do rio, tornando assim os peixes muito mais Vagabundo. escassos, atrapalhando toda a economia. Meu pai falava que sempre via ele. É mesmo, Cati? Caraca, que doideira, mano. E muitas vezes trazendo fome para algumas famílias. Mas apesar disso tudo, as pessoas têm que se arriscar indo nesse rio, não tem jeito. Então foi elaborado meio que algumas formas para se proteger do ataque dessa criatura. Os ribeirinhos dizem que oferecendo um pedaço de fumo para ele, deixa ele na paz por um tempo. Além de que um outro método, caso o fumo não funcione, talvez seja até mais Mentira, prático, que é essas pintando horas, uma estrela colega. branca no casco do barco. Essa estrela vai servir como uma Ô, espécie de... Vasco? Que isso? Vasco não. proteção Tá vendo como eu não sei nada de futebol, cara? contra esse monstro. Foram essas duas principais formas de se proteger. Ainda tem mais um monte de esquema que a galera faz pra dar aquela ludibriada nessa entidade, mas não vem tanto ao caso. Por fim, de acordo com algumas crenças, o Negro d'água vive em uma gruta profunda rodeada de ouro, onde muitas pessoas acabaram morrendo tentando saquear esse suposto lugar. Dizem até que só de Caraca. você pensar em saquear o ouro dessa criatura já seria o suficiente pra ele ir atrás de você. Camada 6. Anjo Corredor. O Anjo Corredor basicamente é descrito como um Anjo homem que tem um Corredor? bastão, que alguns dizem ser um cajado, e ele simplesmente anda por aí sem parar. Ele é aquele eterno maratonista. E diferente de boa parte das lendas do nosso folclore, não existe relatos detalhados do que o Anjo Corredor pode fazer com as pessoas. O máximo que se tem de informação meio sobrenatural dele é que dizem que quando ele tá presente em alguma fazenda, as porteiras ficam batendo sem parar. Além de que estranhamente a lenda especifica que as crianças alagoenses que acreditam nessa criatura, quando percebem esses sinais de que o Anjo Corredor tá se aproximando, simplesmente todas correm ou sobem em cima de árvores. É tipo os villagers do Minecraft, mano. Ficou de noite, brotou um zumbi lá, todo mundo sai correndo pra onde der. Eu achei inclusive uma história que conta uma situação de quando um dono de fazenda não fugiu quando percebeu que essa criatura poderia estar por perto. Inclusive ainda por cima ele foi ver o que tava batendo as porteiras. Mas essa história não acabou muito bem. E no geral é isso. O que se tem de informações relevantes sobre essa lenda, tirando essas coisas, é que ela é original de Alagoas. Existe também uma teoria de que o Anjo Corredor é um mito que tem relação com o Judeu Errante, que é um personagem que faz parte da tradição oral cristã, que da forma mais resumida possível, esse foi um cara que foi condenado pelo próprio Jesus a vagar por aí sem rumo até o final dos tempos. O que de certa forma justificaria o comportamento dessa criatura de ficar andando por aí sem rumo e sem parar também. Tutu Marambá. Enfim, chegamos nele. Tutu, uma criatura do nosso folclore que ficou bem popular exclusivamente por conta das canções de ninar, onde a maioria dos pais usam aquele esquema de cantar uma musiquinha um tanto quanto amedrontadora de alguma criatura para fazer a criança dormir. Esquema de cantar uma musiquinha um tanto quanto amedrontadora de alguma criatura. Que isso daqui, cara? Que isso daqui? Que coisa horrível.
Lili cantou, o que que aconteceu? Criatura para fazer a criança dormir. Popularmente, as pessoas comparam muito o tutu com o próprio bicho-papão, já que os dois ficam espreitando as casas onde tem crianças que não dormem na hora certa, para ele tirar aquele lanchinho noturno. Além de que o esconderijo preferido dos dois é ficar ali atrás das portas e tudo mais. Eu acho que todo mundo que já foi criança deve ter ficado com medo de ter algum bicho embaixo da cama, no guarda-roupa, nesse caso na Eu tenho até hoje. porta, enfim. Talvez tivesse mesmo e você que tenha dado sorte. Quem sabe? Acreditam que pelo fato dessa criatura ser bem popular por conta das canções de Ninar, existe uma possibilidade forte dessa lenda ter surgido na Europa, já que essa era praticamente uma tradição lá. Só que, por outro lado, além de ter essa relação com uma tradição europeia, o próprio nome tutu deriva de kitutu, que é uma expressão de um idioma falado na Angola, que dá pra puxar um significado de tipo ogro ou papão. Então é possível que a lenda tenha influência direta desses dois lugares, tanto da Europa como também da África. Enfim, partindo aqui pro Brasil, essa é uma lenda presente em praticamente todo o país, então ela, dependendo da região, pode ganhar algumas variações de forma e de nome, mas de principal, tentando passar a sua forma mais clássica, digamos assim, essa é uma criatura sem forma, olha só que irônico. Além de que ela vive exclusivamente para a função de devorar crianças. E caso vocês se interessem em ver algumas variações dessa lenda em algumas regiões específicas, como na Bahia, por exemplo, eu vou deixar o link aí na descrição pra vocês darem uma olhada depois, porque não vem tanto ao caso falar de todas as versões aqui no vídeo. De principal é isso que eu já falei. Onça maneta. A lenda da onça maneta, sinceramente, eu ia deixar passar batida, porque é bem curtinha e me desculpa, mas eu, pelo menos, não achei nada interessante. Mas mesmo assim eu vou falar como uma menção honrosa, vai. Basicamente a história conta que essa é uma onça normal que escapou por pouco de um ataque de caçadores, e esse ataque que fizeram nela acabou custando uma das suas patas dianteiras. Então a partir do momento que a onça conseguiu fugir desse ataque, apesar de ter perdido uma pata, ela acabou misteriosamente despertando uma força absurda, misturado com ódio de tudo que existe. Tanto que a lenda fala que essa onça se tornou um bicho ainda mais stealth, tomando um cuidado dobrado para que ninguém veja ela na mata, e ela usa isso para surpreender qualquer coisa que cruze o seu caminho, não importa se é animal ou humano. A onça vai aparecer do nada, vai atacar, você não vai ver nada, e quando você se der conta já era, morreu. Fora essas coisas, surpreendentemente não tem mais nada para falar dessa lenda, como vocês podem ver é uma história bem pé no chão, tanto que muitas pessoas que já ouviram sobre ela chegam na mesma conclusão, de que muito provavelmente essa história aconteceu de verdade e acabou se popularizando pelo Brasil como uma lenda do folclore. Não é difícil imaginar que uma situação dessa com caçadores, a onça saindo viva, com certeza ia ficar mais mortífera do que nunca. Com certeza. Princesa Encantada da cidade desse nome aí, meu Deus do céu, um trava-língua pra mim. A história dessa lenda surgiu a partir de uma crença portuguesa, onde lá em Portugal eles acreditam em seres chamados de mouras. E no folclore deles, mouras normalmente são representadas como... não é tipo moira? É moira? Vem daí? mulheres bonitonas, princesas, criaturas sobrenaturais com poder de encantamento e de sedução, tipo a Lamoa ou a Yara aqui do nosso folclore. E todas essas lendas, apesar de terem histórias diferentes, quase todas elas têm uma coisa em comum: um suposto tesouro prometido pro homem que conseguir fazer seja lá o que for. E é mais ou menos esse o caso da lenda dessa cidade que eu vou estar chamando só de Jericó, porque minha dicção tá horrível hoje e falar isso aí toda hora vai ser um trava-língua pra mim. Só tipo, não vai rolar. Jericó é uma cidade que existe de verdade e é um lugar litorâneo lá do Ceará. E as pessoas dessa região acreditam que que onde hoje tem um farol, já foi uma cidade encantada cheia de tesouros habitada por uma princesa. Hoje em dia a única forma de... Mano, como que as pessoas pensam assim, velho? As moiras é outra coisa, são as 3 mulheres que cuidam do fio do destino. Ah, é verdade. Mas não tem aquelas moiras que é do mal, que apareceu no The Witcher? Eu tô maluco. Só que eu acho que na verdade elas não são moiras, na verdade são bruxas, né? Eu não lembro. Tem alguma missão que é dessa daí do The Witcher. Eu acho essa missão muito foda, inclusive. tentar acessar esse lugar e também de encontrar essa princesa é quando a maré tá baixa. Não, mal e bem a questão de ponto de vista. Não, elas são do mal mesmo. Qual que é as velhas lá? As 3 velhas lá, todas cheias de perna e braço de gente, tá ligado? No corpo.
Quando a água do mar abaixa, uma passagem aparece, é tipo Não, sim, tô falando de Moira mesmo. um túnel bem apertado que só dá pra percorrer ele abaixado. E aqui um problema aparece, já que no limite desse túnel tem uma barragem de ferro bloqueando a passagem. E supostamente depois dessa barragem é onde a princesa tá vivendo junto com todo o ouro. Uma outra questão interessante pra falar é que a história conta que alguém, até então desconhecido, fez uma maldição pra essa princesa, transformando ela em uma serpente com escamas de ouro. As únicas coisas que ficaram na sua forma antiga é a cabeça e os pés dela. E a forma de quebrar esse encantamento é bizarro, no mínimo. Alguém precisa ser sacrificado na frente dessa barragem. Mano, a intro do Caça Sobrenatural! Cara, isso aqui mano, é a intro do Caça Sobrenatural, velho. Que coisa incrível, cara. Para ela se abrir e você conseguir chegar nessa cidade encantada. Dentro da cidade você consequentemente vai achar a princesa, e para quebrar o encantamento que fizeram nela é preciso pegar o sangue da pessoa que você sacrificou e fazer uma cruz no dorso da serpente. Fazendo isso ela vai voltar a ser humana e dizem que a sua beleza é sem igual. A história termina falando que, extremamente grata, a princesa iria se casar com seu salvador e que todas as riquezas ficariam para essa pessoa também, e que os dois poderiam viver felizes para sempre em um palácio enorme nesse mundo mágico. Mas isso nunca aconteceu. Ninguém teve coragem de se aventurar até hoje nesse mundo mágico, já que eu acho que sacrificar alguém pra isso é um tanto quanto insano. Por isso que essa princesa tá lá em forma de cobra até hoje. Eu acho que vai se permanecer assim, né? Espero. Minhocão. Tá aí mais uma lenda que se passa Minhocão? no Mato Grosso, e essa surgiu especificamente em Cuiabá. E de acordo com os ribeirinhos, no fundo do rio Cuiabá vive uma criatura bem perigosa que ataca os pescadores tentando fazer aquele lanchinho. Além de que o próprio consegue até causar ondas gigantes e fazer túneis enormes pela terra. Esse monstro em questão supostamente teria uma aparência de cobra ou uma minhoca gigante. As suas características não são lá muito bem definidas, apesar de existir um monte de ilustração dela por aí. Mas enfim, mano, o mito surgiu quando um padre chamado Ernesto Barreto comprou um terreno na Barra do Pari, em 1880. E esse lugar, dando uma olhada aqui, fica bem encostado com o rio Cuiabá. O padre então, ao decorrer dos anos, foi relatando que diversas vezes ele acabava trombando grandes fissuras nas margens do rio, o que, pelo tamanho, nenhum animal comum poderia fazer aquilo. A parada é que eu não achei encanto nenhum da internet como que essa lenda se difundiu tanto a ponto de intimidar tantas pessoas daquela região e ficar conhecida praticamente em todo o Brasil, porque sim, tiveram avistamentos em outros lugares além do Mato Grosso. O máximo que eu encontrei sobre isso foi uma crença local dos moradores mais antigos daquela região do rio Cuiabá, onde muitos dizem sobre o motivo da criatura ter sumido do mapa, e de acordo com eles, o minhocão foi levado por uma enchente muito forte que aconteceu em 1974. Essa enchente fez a criatura ficar presa debaixo da igreja matriz lá da capital de Mato Grosso, tanto que é proibido reformar ou fazer qualquer coisa na estrutura dessa igreja para não libertar esse monstro. Fora isso, tá de sacanagem. Não tem mais tanta coisa relevante pra falar desse monstro, além de que para algumas pessoas essa lenda é meio que utilizada pra explicar fenômenos naturais de erosão. Daria uma dentada numa cebola por 200 pila. Cara, se você quiser doar 200 pila aí pra ver a... O que, de certa forma, faria muito sentido por conta dos relatos que o padre fez ao decorrer dos anos. E por fim, esse bicho pode ser uma inspiração tanto do monstro do Lago Ness, tanto também da história da boiúna, que eu já comentei pra vocês. Arranca-língua. Essa criatura é um caso interessante, já que ela costuma ser chamada de King Kong por causa da sua aparência. Mas diferente do gorilão dos filmes, aqui no nosso folclore esse monstro é descrito como uma espécie híbrida de humano e gorila, chegando aí quase nos seus 3 metros de altura. E acreditam que ele vive nas matas próximas do rio Araguaia, em Goiás, que é o estado aqui do Brasil que essa lenda acabou ficando mais popular. E esse nome de arranca-línguas não foi dado à toa para esse bicho, já que a sua dieta basicamente é composta somente por línguas de animais, até de ser humano se ele pegar alguém moscando por perto. Basicamente ele fica espreitando a sua presa esperando o momento certo de atacar, e depois de matar a pessoa ou algum bicho na mata, ele come só a língua e deixa o cadáver lá apodrecendo. Essa lenda surgiu provavelmente na primeira metade do século XX na própria região do rio Araguaia. Acontece que as pessoas que moravam por lá diziam ouvir urros de algum animal desconhecido durante a noite, e que teve algumas vezes que pela manhã a galera se juntava para procurar esse animal, mas tudo que eles achavam era pegadas de 48 centímetros. Além de que do nada, nessa mesma época, né, diversos animais de fazenda começaram a morrer. Come a cebola, ai.
Valeu pelos 200 megazinhos. Realmente, todos eles tinham a sua língua faltando. A partir daí então, essa lenda começou a apavorar a população dessa região, que começaram não só a acreditar na existência desse monstro, como também temer pela própria vida e a vida dos gado de fazenda. Brabador. Essa é uma lenda bem popular, pegando ali a região centro-sul do Brasil, e essa é uma criatura descrita como uma alma penada que fica rondando áreas de campo, uns lugares meio de interior. Mas antes da gente se aprofundar no que ele fica fazendo andando por aí, eu preciso comentar desse carinha aqui. Vocês estão ligados ao corpo seco? Se eu não me engano, essa é uma lenda que eu falei na parte 1 desse iceberg. Mas pra... Ah, então, esse daqui tem outro nome aqui. É o Zoiudo? É Zoiudo, né? Acho que é o nome. Quem não lembra, o corpo seco foi uma pessoa que em vida cometeu muitas maldades e quando essa pessoa morreu, ela não foi aceita nem no inferno e nem no céu. Zoiudo não, Unhudo, é isso aí mesmo. Por isso essa pessoa voltou nessa forma macabra aqui pro plano dos vivos, digamos assim. E de acordo com a lenda do Brabador, esse monstro segue praticamente isso também. O Brabador antes de morrer não acertou os seus pecados e por isso ele voltou aqui pra terra. Tanto que dizem que o Brabador seria a alma do corpo seco, enquanto o corpo seco seria só o corpo e tudo mais. Meio que a mesma criatura, só que dividida em dois, entre o corpo e a alma. E eles basicamente sempre depois da meia-noite ficam vagando por aí meio que sem rumo. E quando eles encontram alguém moscando na mata, o bicho assombra essa pessoa, fica ali enchendo o saco. Mas enfim, de acordo com algumas pessoas que já tiveram o desprazer de cruzar o caminho com essa criatura, todas dizem que o Brabador fica gritando como se ele estivesse agonizando de dor. E de acordo com a lenda, pra alma dele finalmente encontrar um descanso, seria necessário ele encontrar 7 mulheres com o nome de Maria. Mano, por que, tá ligado? Mas por que Maria, mano? O que as pessoas têm contra Maria? O que isso tem a ver, mano? O nosso folclore, ele tem alguma coisa contra o nome Maria. Não é possível. Essa é a minha conclusão. Nosso folclore não gosta de Maria. Puta que... Bom, acreditam que essa lenda seja original aqui do Brasil mesmo e que ela, apesar de não saberem uma data aproximada de quando tudo começou tudo bem que é o nome mais popular, mas... Caraca, coitada por aí. das O que se tem de certeza é que ela surgiu no interior. Fora isso, achei uma outra versão que fala que o Brabador na realidade é um tipo de guardião de tesouros enterrados, e aqui nesse site eles comparam essa criatura com mitos portugueses também. Então vale a pena dar uma olhadinha depois. Se vocês quiserem, o link vai estar aí na descrição. Xibamba. Essa é uma lenda que teve origem na África e quando ela chegou aqui no Brasil, acabou se popularizando muito, principalmente no sul de Minas. A parada é que os africanos, não todos é claro, mas algumas tribos sempre tiveram uma tradição de se vestir com folhas de bananeiras e usar máscaras, que pra gente pode soar como uma coisa meio estranha e assustadora, mas pros africanos essa era uma parada comum na hora de fazer alguns rituais e cerimônias, é uma coisa cultural deles. Só que isso chegando aqui no Brasil... Que eles tivessem comido 7 mulheres chamadas Keila? O que você tem contra as Keila? Nosso povo ser uma bela de uma mistureba de um monte de gente, de um monte de canto, essa tradição africana acabou pegando uma forma diferente. E basicamente esse é o Xibamba, uma criatura que chegou a partir dessa tradição africana e acabou ganhando um espaço na nossa cultura, não como uma coisa para rituais e cerimônias, mas sim um bicho do folclore com muitas semelhanças com o bicho-papão. Muitos acreditam que o próprio pode até ser uma variação dele. Mas enfim, esse é um monstro que surge na casa das crianças que dão trabalho para dormir, e a história conta que o Xibamba faz a criançada dormir à força. E se ele não conseguir forçar o pirralho a dormir, ele fica ali amedrontando a criança a noite toda, podendo fazer até a criança ter os piores pesadelos possíveis. Barba Ruiva. Essa é uma lenda um tanto quanto grande, principalmente se eu for falar um pouco da história do Barba Ruiva que existiu na vida real. Então pra gente não se prolongar tanto, eu vou dar um resumo do resumo pra ter um contextozinho de quem foi esse cara, pra gente partir pra lenda em si depois. Chamado de Kirtz Reis, provavelmente eu falei esse nome errado. Mas isso daqui é um folclore ou é um... cara que nasceu na Grécia em 1478 e ele ficou amplamente conhecido no século XVI por ter conquistado todo o mar Mediterrâneo pro Império Turco Otomano. O cara basicamente era um dos piratas mais fodas da época e depois dele perder seus 2 irmãos nessa vida maluca, ele decidiu trilhar um caminho diferente. O cara saiu dessa vida de pirata e conseguiu se tornar comandante da armada otomana durante o governo do monarca Solimão I. Nessa brincadeira, o cara conseguiu vencer diversas batalhas, conquistando, como eu já disse, o próprio Mediterrâneo.
Enfim, saindo Ok. da Europa e de batalhas navais e vindo aqui pro Brasil, pro nosso folclore, aqui o Barba Ruiva é retratado como um homem encantado que mora na Lagoa de Parnaguá, no Piauí. E o da hora é que, de acordo com a lenda, todos os dias o Barba Ruiva passa por um processo muito doido. Ele inicia o dia como um garoto pequeno e ao decorrer do dia ele vai envelhecendo, até se tornar um senhor de idade mesmo. E aí no próximo dia esse ciclo se repete, vai se repetindo eternamente. De acordo com a lenda, uma senhora viúva morava sozinha com as suas 3 filhas e em um determinado dia uma dessas meninas começou a ficar muito estranha. E o que geral pensou é que poderia ser algum tipo de doença, mas na real se tratava mesmo de uma gravidez. E pra piorar, o pai sumiu, foi comprar cigarro. Essa menina, muito envergonhada com toda essa situação, acabou parindo o bebê sozinha na mata e depois colocou o bebê em uma bandeja de cobre e jogou no rio. Só que eis que surge a salvadora da pátria, a Yara. Sim, a Yara da lenda e tudo mais. salvou? Ela ficou tão puta com isso que aconteceu que ela acabou causando uma enchente que saiu varrendo tudo pela frente, dando origem à própria lagoa lá de Parnaguá. A história termina contando que os habitantes da região conseguiram resgatar o bebê do fundo da lagoa e que esse garoto algum dia espera conseguir se aproximar de alguma mulher para que o encantamento seja quebrado. Apesar de que isso pra mim só não faz sentido, já que a própria lenda diz também que se jogar água benta na cabeça dele, ele volta a ter uma vida normal, tá ligado? Essas lendas têm, sei lá, uma tara de pôr mulher no meio sem nexo algum. Essa própria lenda não tem nada a ver com o próprio Barba Ruiva, pirata fodão, apesar do próprio servir de inspiração pra criação dessa do nosso folclore, mas enfim, é isso. Cheio de furo no roteiro, né? Desse mano aí. Acabou? Então foi esse o vídeo de hoje, Ô, eu tô muito louco, curioso pra velho. saber qual Mano, foi a lenda Na moral, todos aqui eu só conheci uma Pinguari. Só. preferida de vocês, resto eu então não comentem sabia, aí mano. que eu vou estar lendo tudo. E eu sei que eu quase que prometi Eu acho que ele praticamente falou um no vídeo primeiro de 1 vídeo, hora, eu não mas sei. passou perto, sabe? Passou ali raspando na trave, Caraca, acabou não velho. rolando, porque eu admito, eu comecei a me cansar de ficar pesquisando sobre lenda e mais lenda. Eu quero fazer outras coisas, tá ligado? Eu quero pesquisar sobre outras coisas, trazer outros conteúdos, e ainda por cima, olha essa memória do meu computador. Tipo, meu celular tem mais memória que isso. É foda, é foda. Mas enfim, Não, eu mas tamo junto, mano. Tamo junto, pô. Curti, velho. Curti o canal dele, tá? Sem limites aqui, mano. Bom vídeo do folclore.